Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Muito bem, vamos lá para a cabine em São Januário, um dos estádios mais charmosos do Rio de Janeiro e do Brasil. Põe na tela aí a rapaziada, olha só. Podemos até perdoar Grafa, Gonza, Rafa, porque o Grafa tá ali, ó. Deu a chinelada aqui hoje por um bom motivo, está ao lado de Jader, em São Januário, para fazer um jogo no estádio. Tudo bem, né? É? Vai pagar depois dobrado aqui, seu grafite. Boa noite, senhores. Fala, Jader. Grande, Rodrigo. Ó, primeiro, eu não quero fazer aquele trava-língua. Quantos R's nós temos? Rodrigo Rodrigues, Rafael Rezende, Ricardo Gonzalez. Só R maiúsculo, hein, Grafa? Boa noite, fala, Jader. Boa noite, amigos da mesa aí. Rodrigo, chinelada por bom motivo, né? Como é que tá, amigos? Tudo bem? Ai. Bom, chinelo à parte, grafite, o jogo aqui em São Januário foi muito bom. E sinceramente, Rodrigo, Rafa e Gonza, fazia tempo que eu não vi um Vasco e Botafogo tão movimentado, tão bem disputado. Para você ter uma ideia, só um cartão amarelo nós tivemos aqui com mais de 30 minutos no segundo tempo, foi para o Leandro Castan. O início parecia que ia ser um pouco diferente, né? Mesmo com os gols logo no comecinho, mas eram muitas faltas. Chegamos a ter 10 faltas em 14 minutos de jogo. Mas a rapaziada parou com essa história de marcação pesada, intensidade fora da curva e resolveu jogar bola, né, Grafa? Resolveram jogar bola. Boa noite, Rafa. Boa noite, Gonzalez. Foi um grande jogo aqui em São Januário. O Vasco tomou as ações do jogo no comecinho do jogo. O Botafogo, quando acordou pro jogo, já estava 2-0 pro Vasco. E aí teve uma reação, conseguiu o gol. Mas mesmo assim não conseguiu empatar o jogo. E o Vasco mandou na partida, né? Se a gente pegar um geral, um compilado dos 90 minutos, o Vasco foi superior, sempre esteve mais perto do terceiro gol do que propriamente o Botafogo do segundo. E o Valentim terá muito trabalho para organizar o Botafogo. O Botafogo hoje teve 3 substituições por lesões, né, Jader? Verdade. O que prejudicou bastante o trabalho do Valentim, a continuação da equipe em campo. E o Valentim vai ter trabalho aí para montar a equipe para os próximos jogos. A questão é, né, que você bem frisou, quando o Botafogo entendeu o que era o clássico, o Vasco já estava ganhando por 2-0. O começo fez toda essa diferença pela maneira como o Vasco se comportou desde o início, né, Graça? Subiu a linha, marcou forte, não deixou o Cícero e o João Paulo jogar, que são os principais articuladores das jogadas ofensivas do Botafogo, junto com o Diego Souza ali na frente, o Luiz Fernando também. Mas o Cícero e o João Paulo são jogadores que dão essa dinâmica, né? Cria essa jogada. E o Vasco adiantou as linhas, não deixava ele jogar, deixava os zagueiros saírem jogando. E quando roubava a bola, saíram no contra-ataque. E pelo lado direito conseguiu os 2 gols no começo do jogo. Com 17 minutos já estava 2-0. Quando o Botafogo acordou, hoje o Vasco já estava na frente já. E é difícil buscar 2-0 contra. Pode botar um pouco na conta a derrota, o fato da defesa do Botafogo ser praticamente a reserva hoje, com a exceção do Marcinho? Com a exceção do Marcinho, que voltou, né, da seleção, não estava nas suas melhores condições também, por causa da viagem muito longa, não teve condições de jogar lá, só ficou treinando. E aí já não tinha o João Carlos, não tinha o menino saiu no começo do jogo, tomou uma pancada. O Gabriel saiu com o Tussão. Gilson, né? Já estava fora também. O Gilson já estava fora. Isso prejudica bastante, né, o trabalho. O Gatito, que voltou da seleção paraguaia também, não tinha condições de atuar hoje. Ou seja, os desfalques já eram grandes. Aí perde 3 jogadores por lesão, aí complica bastante. O Vasco se aproveitou dessa estabilidade defensiva do Botafogo, conseguiu os 2 gols e, no meu entender, mereceu a vitória. Vasco que não ganhava do Botafogo já há 5 clássicos e hoje impôs, né, dentro de casa com mais de 16 mil pagantes, com lei do ex, o gol do Ribamar, na volta do Alberto Valentim, que aliás tem no Vasco o adversário que ele mais enfrentou desde que passou a ser treinador de futebol. Teve de tudo um pouco nessa noite aqui, meus amigos, mas a vitória do Vasco coloca o Vasco agora nessa 11ª posição, que é o melhor resultado que o Vasco já alcançou, somadas essas 26 rodadas, e vai fazendo com que o time caminhe, né, bem
a sua situação para permanecer na primeira divisão, ficar na Série A sem sustos, diferente desse Botafogo com só uma vitória no segundo turno e que tem que olhar para baixo, né? O sinal de alerta está ligado. Pois 4 pontos acima da zona de rebaixamento, já tem que olhar com bastante cuidado para a zona de rebaixamento já. O nosso trio de R's aí no estúdio. Produção, dá tempo de uma perguntinha para a cabine? Gonza. Queria mandar um abraço pro meu amigo Jade, dizer pro grafite que eu tô aqui dando carrinho, tô me esforçando aqui para manter o nível, pro pessoal não sentir o desfalque. É fazer gol, Gonza, não é da carrinho. Não, é recompor, vamos ganhar, vamos golear de Muito uma bem vez. representado. Que isso, nossa. Grafite, eu queria te perguntar o seguinte, com relação ao Botafogo, a gente teve a mudança, né, de treinadores, são conceitos bem diferentes de jogo, né, do Eduardo Barroca e do Valentim. E a gente vê um primeiro resultado aí ruim, por mais que o Vasco tenha tido os méritos, né, imprensou o Botafogo. O Botafogo no primeiro turno tinha vencido por 1-0, o Vanderlei já estava lá, com um jogo de posse de bola, né, de pouca profundidade, mas de controle de jogo. Qual foi a diferença aí? O que mudou muito com relação ao Botafogo do Valentim, que possa eventualmente ter influído no resultado? Vou dar uma ajudada aqui, Gonza, para o nosso grafite, estava te ouvindo baixinho aqui. O Gonza pergunta basicamente as diferenças, né, do trabalho do Barroca para o Valentim e que fazem com que o Botafogo procure ainda o melhor caminho. E, enfim, como é que explica um pouco dessa derrota em virtude das características diferentes do trabalho de um com o do outro? O Barroca, ele trabalhava com o que ele tinha em mãos, né? O material humano que ele tinha em mãos. Ele perdeu jogadores importantes, ele perdeu o Eric durante o campeonato, que era um desafogo, um jogador importante, e tem no Diego Souza hoje a principal peça ofensiva ali, fazendo a parede para o pessoal que vem de trás. E o Valentim vai tentar reavivar esse time do Botafogo, que não conseguiu dar sequência com o Barroca teve um bom início, mas não conseguiu dar sequência, e o Valentim chega, ele já conhece o grupo, conhece o clube, já trabalhou, foi campeão carioca o ano passado, se eu não me engano, com o Botafogo, e tenta reavivar essa equipe, dar um novo padrão, um padrão de jogo talvez novo ele não consiga dar, mas que ele consiga dar uma motivação maior para que esses jogadores possam voltar a atuar bem e voltar a vencer. É difícil a troca de treinadores durante o campeonato, eu acho que o fator novo é uma coisa muito que acontece... 1 ou 2 jogos e depois as coisas normalmente voltam ao normal. Mas a gente espera que o Valentim consiga dar uma vivacidade maior à equipe do Botafogo. Que joga com o CSA na próxima rodada, né? Segunda-feira, enquanto que o Vasco vai ao Sul, pega o Inter no domingo, lá no Beira-Rio. Tá certo. Jader, Grafa, obrigado pela participação, bom restinho de trabalho aí, bom descanso. Sempre um prazer, meus amigos R's. Até uma próxima. Abraço. Tamo junto. Rafa, o Jader destacou... o Grafa, melhor dizendo, destacou o fato novo da chegada do Valentim, que isso às vezes dura 2 ou 3 jogos, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes. O Luxemburgo já está muito distante dessa fase, né? E pelo distanciamento do Vasco da zona de rebaixamento, já dá para apontar como mais um bom trabalho do Luxa oficialmente? Eu acho que o mais legal nesse ponto é pensar que é um Luxa se reinventando, tendo um jeito diferente de jogar futebol, com relação ao que eram os trabalhos históricos dele, até, enfim, primeira metade dos anos 2000, né? Quando o Lucha ainda batia campeão brasileiro, com bons elencos, com futebol mais vistoso. É uma nova realidade, ele consegue se adaptar bem nesse trabalho do Vasco. Aqui, durante a semana no Troca, até fiz a ressalva de que eu ainda acho que é um trabalho muito curto em número de jogos, ele tá passando da barreira dos 20 jogos no comando do Vasco. E acho que ainda tem possibilidade de não sustentar de maneira duradoura, porque... O que me deixa com o pé atrás é o que foi a relação dele dentro do esporte, né? No último trabalho, em circunstâncias parecidas. Que a gente já falou aqui do que foi o histórico, chegou a bater G6, campanha de Libertadores no primeiro turno e campanha de rebaixada no segundo até a demissão. Não acho que vai ocorrer uma queda tão acentuada. Acho que o Vasco se salva pelo que vem demonstrando, até sem muito problema, pela pontuação que já atingiu, pelo número de jogos que tem pela frente. Mas é um trabalho sólido, é um trabalho legal de ver. O Vasco faz o que várias equipes dentro do Campeonato Brasileiro não conseguem fazer. Tem um padrão, os gols muito cedo deixaram a equipe confortável no jogo. Eu falava aqui que foi um jogo estranho. Os 2 primeiros chutes do gol do Vasco no jogo, 2-0. O Botafogo chegou no ataque, finalizou, teve um escanteio, no escanteio 2-1. Então assim, tinham 4 chutes, ou 4 finalizações, 3 gols no jogo. E a partir dali o jogo assentou, né? O Vasco tendo a oportunidade de explorar velocidade, explorar erro, contra-ataque,
que é muito mais característico da equipe. Então jogou uma partida inteira, desde o início, de maneira muito confortável. E por isso foi superior ao Botafogo. Muito bem, agora, como dizem, se organizar, todo mundo se diverte. Então agora vamos dar um tempo nesse jogo, mostrar os melhores momentos. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.